Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso webinar técnico. Hoje o assunto de hoje é como usar a pesquisa do banco de dados. Tá? E eu vou fazer aqui uma demonstração de como utilizar, e aí peço para que vocês esperem o final da apresentação, para que vocês possam, via chat, fazer suas perguntas e tirarem suas dúvidas, tá bom? Bom, aqui no caso eu vou usar um modelo onde com uma única região eu consigo trazer as outras informações, que na verdade é essa a razão do principal recurso da pesquisa ao banco de dados. Só que aqui vocês estão vendo já a solução funcionando. Então, eu tenho uma região matrícula onde eu consigo trazer, a partir da leitura dessa região, outras informações de uma base de dados. Que no caso aqui de hoje eu vou utilizar um Excel. Tá? Então, para isso, eu preciso acessar o editor de modelo. Eu vou precisar abrir o meu modelo. Eu vou fazer aqui de novo um mapeamento, né? Para vocês acompanharem. No meu caso aqui é um código de barras, mas esse recurso pode ser usado não só com código de barras, mas também com um OMR e até mesmo com um OCR. Só lembrando que, no caso do OCR, você precisa usar uma fonte que seja Arial, Verdana, Tahoma, com um tamanho grande, para que não haja problemas de identificação dos caracteres pelo OCR. Né? Se você usar uma fonte muito pequena, não fazer a leitura do OCR, existe a possibilidade do Remark capturar informações parecidas. Em vez de ler um 3, ele pode ler um 8. Né? E isso compromete a sua acuracidade de informação. Normalmente nós recomendamos que se faça a captura de dados ou por OMR ou código de barras. Essa informação que a gente pode trazer de uma base de dados externa é justamente para que você não precise usar o OCR, que pode ter um certo problema ao identificar fontes muito pequenas. E dependendo do seu modelo, você não tem espaço para botar fontes muito grandes. Né? Então, aqui no caso, eu vou fazer um código de barras, clico na região, desenho a área onde se encontra a informação que vai ser lida, ele automaticamente vai abrir as propriedades, e aí eu começo a fornecer as informações que se referem ao campo que eu estou lendo. Então, aqui é a matrícula. Eu vou usar o Code 39, que é a fonte de código de barras que vem com o Remark. A orientação é horizontal e, no caso, o meu tipo de dados são números. Eu preciso informar para o Remark que essa região identifica quem é o respondente, no caso o aluno, por ser uma prova. E aí sim eu vou usar o recurso de pesquisa do banco de dados. Então, antes de usar, eu preciso mostrar uma base de dados para vocês. Então, eu tenho aqui uma base de dados da lista de alunos de uma sala, de uma escola, né, onde eu tenho as informações por coluna. A primeira linha vai ter o que é a informação de cada uma das colunas, e é a partir da primeira linha que eu vou conseguir configurar o Remark. E aí nós temos, a partir da matrícula, outras informações que podem ser trazidas no momento da leitura do Remark. Tá? Eu vou fechar aqui nossa planilha para que eu possa abrir ela no Remark. Então eu vou usar o recurso, vou selecionar a versão do Excel que eu tenho. Se por acaso
ao tentar selecionar a versão Excel 2007, 2013, ela não aparecer listada, eu vou pedir para que vocês entrem em contato comigo por e-mail e eu passo o procedimento para que você instale um recurso da própria Microsoft que habilita o recurso de utilização de versões da Microsoft Office para aplicativos de terceiros, no caso o Remark. E eu vou informar aonde está essa base de dados. Então, eu vou aqui, vou abrir a pasta onde está a minha base de dados, selecioná-la, automaticamente ela abre. Eu recomendo que vocês utilizem sempre uma base de dados que tenham todos os alunos da escola. Isso facilita na geração dos modelos. Porque se você tem uma base de dados de todos os alunos, independe de que sala e em que ano que você está fazendo a leitura, você já vai ter acesso automático a todos os alunos e aí você não precisa ficar configurando a pesquisa de banco de dados toda vez que você for fazer uma correção de uma prova de um ano diferente ou de uma turma diferente. Então aí eu vou, já está conectado, eu vou selecionar a tabela, no meu caso a planilha 1, e eu vou pesquisar. O que eu pesquiso? Eu pesquiso a informação que eu estou lendo. Então aqui no caso, a matrícula. E aí eu posso substituir por outro campo ou deixar a informação matrícula. No caso, eu vou deixar a matrícula e vou trazer outras informações que eu preciso para identificar o aluno. Eu preciso saber o nome dele, eu preciso saber o ano e a turma que ele está, o período e uma informação a mais. A sala que ele está, por exemplo. Ou poderia ser, por exemplo, o RG do aluno. As informações que vão ser carregadas na grade de leitura, você tem que ter noção da sua necessidade para que possa carregar sempre a quantidade de informação mínima. Por quê? Porque o espaço que o Remark tem para a coluna da edificação do correspondente é um espaço sempre limitado. Então, se você colocar muitas informações, a quantidade de linhas por página ela vai diminuir sensivelmente. Tá? Então, aqui no caso, eu vou deixar por enquanto só essas 3 informações. E o que eu preciso que apareça no relatório, eu também marco como identificador do respondente. Tá? Então, aí eu basta só dar um OK. Né? Vou voltar a informação para o topo. E aí eu simplesmente salvo o meu modelo. Eu vou abrir esse modelo na central de dados. Peço desculpas, é que a minha versão aqui já está sendo testada para a versão 10, então alguns erros podem acontecer. Um minutinho só, por favor. Pronto. Então agora eu vou abrir a central de dados. Eu já tenho minha base de dados configurada. Lembrando que você só precisa entrar na sua central, no seu editor de modelo, quando você precisa fazer alguma alteração no modelo ou criar um novo. Então aqui eu simplesmente abro o meu modelo e aqui eu tenho já de novo a informação matrícula e aí os campos que vão ser trazidos pela leitura do código de barras. Tá? Então aqui no caso eu preciso simplesmente ler. Vou fazer uma leitura de imagem. Vou ler as provas dos alunos e faço a leitura. Então, ele fez aqui a leitura de 20 provas, onde eu tenho o código de barras
E se você clicar em qualquer outra informação que está sendo trazida pelo recurso, você vai ver que a referência ainda é o código de barras. Tá? E aí eu tenho aqui todos os dados que foram trazidos da planilha. Eu vou fazer uma demonstração também desse recurso por um campo OMR, onde o aluno tem que preencher os dados dele. Então eu tenho aqui um campo OMR com as marcas de OMR onde o aluno preenche a sua matrícula. E aqui no caso, eu já tenho a pesquisa do banco de dados configurada. Aqui no caso eu estou trazendo também a matrícula, só o nome e o ano e a turma. Né? Então aqui eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura do OMR. E aqui no caso, eu trouxe essa informação justamente só para mostrar para vocês que, mesmo lendo a informação de matrícula do aluno, vocês podem obter alguns erros no momento da leitura referentes ao ou ao OMR ou ao código de barras, tá? No caso, quando o aluno preenche, ele pode parecer como bege, né? Que no caso bege é uma resposta em branco. Se você for ver aqui embaixo, você vai ver que a matrícula do aluno possui um número a menos. Então, como ele não marcou a última coluna, apesar de trazer o dado do aluno, ele informa que tem uma coluna em branco. Outro erro que pode acontecer é, mesmo o aluno preenchendo quase corretamente, ele trouxe aqui um erro de preenchimento do aluno, onde ele marcou os dois últimos números numa mesma coluna. Então, aí no caso, você pode só simplesmente digitar ou selecionar o nome do aluno. E o mais comum numa pesquisa de banco de dados, que é o roxo, que é quando o Remark consegue fazer a leitura ou do código de barras, ou do OCR, ou do OMR, só que ele não localizou essa informação na base de dados. Aí, no caso, ou você insere a informação correta, ou até mesmo você pode selecionar, vendo o nome do aluno, né, selecionar a informação. Lembrando que também pelo OMR existe possibilidade do aluno preencher errado ou não preencher. Né? Outra informação importante. Quando você criar um Excel onde vai ter todos os alunos da escola, essa planilha pode e provavelmente existe a possibilidade que ela tenha mais de 1000 linhas. Se isso acontecer, você precisa fazer com que o Remark reconheça mais do que essas 1000 linhas. Para isso, você vai vir em Ferramentas e Preferências. Na janela que abrir, na aba Geral, o último item, pesquisar o banco de dados e substituir o limite de registro. O limite de registro é 1000, é o valor padrão do Remark. Você precisa aumentar esse valor por um número que atenda a quantidade de linhas que você tem no seu Excel, tá? Não tem problema, você pode botar 9.000, 10.000, não tem nenhum problema, basta você aumentar o número para que não haja problema de leitura das informações no seu código de barras. Aplicando, você fecha e aí já tem a sua informação de leitura do Remark atualizada para tabelas que possuem mais de 1000 linhas. Bom, gente,
Esse era a parte de pesquisa do banco de dados e agora gostaria de saber se vocês têm dúvidas ou questões relacionadas a esse assunto. Ok, pessoal, vamos lá. Peço que vocês façam seus questionamentos usando o chat. Enquanto vocês vão pensando aí nas suas perguntas, eu vou aqui disponibilizar uma pesquisa rápida que eu peço a gentileza de vocês responderem, que é sobre que nada mais é algumas questões sobre esse webinar, para que a gente possa controlar o nível de satisfação aí, de entendimento e procurando sempre melhorar para os próximos. Tá? Então, essa é a gentileza de vocês responderem. Enquanto isso, a gente aguarda aqui questionamentos que vocês tenham relativos ao que foi apresentado. Se alguém não tiver nenhuma questão, eu peço só a gentileza de vocês responderem o nosso questionário aí de avaliação, por favor. Que já deve estar aparecendo na tela de vocês, tá? Caso não esteja aparecendo, eu peço que vocês me avisem também.
Pessoal, estou de volta aqui. Gostaria de pedir mais uma vez a gentileza de vocês responderem o nosso questionário final do webinar. Aparentemente ninguém teve dúvidas sobre o que foi mostrado. Independente de questionar aqui ou não, vocês podem entrar em contato diretamente com a gente através do e-mail do Fábio, que eu imagino que todos tenham aí, que é fabio@gbnet.com.br, ou, se preferirem, entrar em contato diretamente com a gente, ligando aqui para nós, no telefone 11 5535 4857. Eu vou finalizar minha participação de áudio aqui. Vou deixar aberto aí por mais uns 2 minutos para quem ainda quiser responder ao questionário final do webinar. E caso vocês tenham dúvidas, a gente vai estar à disposição aí para vocês entrarem em contato conosco. Quem quiser receber o link dessa apresentação de hoje, manda para nós uma requisição por e-mail, a gente vai estar disponibilizando o vídeo para vocês depois, tá bom? Agradeço a todos a participação e um ótimo dia e uma ótima semana para vocês.